Os ruidosos escândalos envolvendo a governança da Petrobras, revelados pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal, Justiça Federal, Procuradoria-Geral da República e tantos órgãos que se associaram numa tarefa exitosa no combate à impunidade, revelaram mais do que crimes contra o patrimônio do cidadão brasileiro. Esses casos mostram com desconcertante clareza que a corrupção e o desvio prosperou graças ao aparelhamento político de cargos de comando na maior companhia do país e também nas brechas no modelo de governança para as estatais brasileiras. Mas é claro que essa crise não é exclusiva de uma estatal. Trata-se de um problema verificado em diversas outras estatais, em níveis diferentes de intensidade. Mas, de quando em quando, somos surpreendidos por esses desvios nas estatais do nosso país. O ataque de malfeitores à Petrobras precisa fazer a República e todos nós refletirmos verdadeiramente sobre a forma como as empresas estatais são controladas pelo governo, suas organizações e seu modelo de governança. Assistimos a uma série de problemas gravíssimos, fruto de um quadro cuja realidade não mais pode continuar sendo ignorada. Mas também não é por causa dela que podemos generalizar, considerando a natureza estatal como sendo a principal causa dos abusos, das irresponsabilidades e consequências. Estatal não é sinônimo de per si, de incompetência e de malfeitos. Aqui mesmo em nosso país, por um período contínuo, tivemos estatais que foram modelo de eficiência e de excelência. Basta lembrarmos aqui que os nossos Correios e Telégrafos chegaram a figurar por décadas como uma instituição brasileira de elevada reputação e credibilidade entre os cidadãos brasileiros. É possível buscar alguns outros importantes exemplos, como, por exemplo, a instituição pública do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, se consolidou referência de sucesso em uma área de extrema complexidade. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica não é apenas admirado e respeitado por brasileiros. Mundo afora, é uma instituição pública de elevadíssima reputação pela qualidade dos seus quadros técnicos e excelência da sua gestão. Se olharmos a experiência internacional, vamos de novo constatar casos de eficiência e de bons resultados operacionais de grandes estatais, como é o caso da companhia norueguesa Statoil, para ficar apenas aqui nesse exemplo do setor de óleo e gás, que é um setor de extraordinária relevância para a população brasileira. E aí nós olhamos para a Statoil, olhamos para a Petrobras, duas empresas estatais, uma navegando com com desafios, é verdade, com resultados conjunturais que merecem reflexão, mas navegando por princípios que lhe dão, ao longo dos anos, muita estabilidade e a mantém blindada dessas crises. É nesse sentido que emerge, a meu juízo, pelo menos, a seguinte questão: como podemos impedir que se reprisem os tristes episódios fomentados pela má gestão, pelo patrimonialismo e pelos desvios despudorados de recursos na casa de bilhões de reais? Quais as lições podemos tirar dessa conjuntura que o Brasil vive
em razão desse comando efetivamente negligente, para dizer o mínimo, daqueles que estiveram à frente da Petrobras. Não é possível acreditar que as 140 estatais e as 128 autarquias da União estejam condenadas à mesma sorte ou que só produzem maus exemplos. Não, isso não é verdade. A eficácia do instrumento da delação premiada também, apesar de ter revelado ao país toda a sua eficácia, é insuficiente para evitar que problemas semelhantes se repitam ou continuem se mantendo no dia a dia da República Brasileira. Com o propósito de contribuir com o debate que visa profissionalizar a gestão das empresas estatais, é que apresentei projeto de lei ao Senado da República que estabelece regras para a contratação de dirigentes e membros de conselhos de administração das estatais brasileiras. Regras únicas, regras que estabelecem um padrão só para ocupação dessas tarefas. Esse projeto de lei fortalece, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, 3 princípios essenciais que deveriam ou devem nortear a administração pública: a transparência, a impessoalidade e o mérito. Ao buscar mais e melhores resultados para as estatais, estamos honrando o contribuinte que paga para que elas possam funcionar adequadamente e oferecer resultados à sociedade. Pela regra proposta desse projeto que nós estamos trazendo para debate no Senado da República, no momento da contratação, as estatais devem publicar convocação pública com informações relevantes como a natureza do cargo a ser preenchido, suas atribuições, remuneração e experiência profissional exigida. Todos os cidadãos brasileiros que se adequarem aos requisitos exigidos para o cargo poderão participar de um processo seletivo, ou seja, aqueles que preencherem essas pré-condições estarão habilitados para serem avaliados, independente de qualquer outra questão que deve, a meu juízo, e desse projeto que estamos elaborando, definir, presidir esses critérios. A estatal será obrigada a tornar público a lista de interessados. Por fim, a autoridade responsável pela seleção, que pode ser uma empresa especializada, habilitada através de concurso público, através de concorrência pública, uma espécie de uma headhunter, porque o mundo afora, quando nós olhamos para as boas experiências, para as experiências exitosas de estatais que oferecem retorno aos seus contribuintes, essas empresas, elas se prevalecem de empresas especializadas na contratação de recursos públicos, na contratação de quadros e perfis que possam responder pelas expectativas. Essas empresas, portanto, definirão os critérios de seleção, podendo ser provas, avaliação de currículo, entrevistas e outras formas de avaliação que se julgar necessário. Tudo respeitando, senhor presidente, o princípio da transparência, do interesse público e, evidentemente, o valor da meritocracia, mas não apenas isso, também da impessoalidade, para que possa haver igualdade de competição dentro desses quadros que deverão se habilitar e estarem preparados para responderem às expectativas que a sociedade deve ter sobre essas empresas estatais. A história recente tem mostrado que as estatais não podem mais continuar sendo alvo de uma ocupação político-partidário com vistas à formação de uma base congressual. Nesse sentido, é bem-vindo, a meu juízo, o novo papel desempenhado pelo Tribunal de Contas da União, com mais ativismo no controle social
das estatais, até aqui muito intocadas, ou se colocando acima das regras e das leis. Por exemplo, a situação do BNDES, que foi ao Supremo Tribunal Federal para tentar não oferecer ao Tribunal de Contas da União informações sobre operações, considerando que o BNDES é uma instituição pública que trabalha com recurso público e, portanto, a transparência tem e deve ser uma premissa. Foi necessário que o Supremo Tribunal Federal decidisse e declarasse com todas as letras que o BNDES tem a obrigação de oferecer ao Tribunal de Contas da União, que, por sua vez, tem a obrigação constitucional de exercer controle sobre o Estado público, sobre as estatais e assim por diante. Uma polêmica absolutamente desnecessária se não fosse esse esforço inadequado que o BNDES fez, discussão que foi alvo de projetos que tramitavam aqui em algumas comissões dessa casa e que, por conta de disputas e divergências políticas, não evoluiu, mas o Supremo Tribunal Federal, em torno da inércia legislativa, acabou definindo, enfim, esse papel, esse ativismo que o Tribunal de Contas está exercendo. Ele é muito bem-vindo, ele é importante, ele reforça o papel do Tribunal de Contas da União, o papel extraordinário do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, que todos nós estamos vendo debater aspectos absolutamente importantes do dia a dia da vida fiscal brasileira, que estão relacionados a atos que estão sendo questionados, como atos da criatividade contábil, como ato das chamadas pedaladas fiscais, onde a violação à lei de responsabilidade fiscal contribuiu de maneira efetiva para que o nosso país estivesse mergulhado numa tempestade perfeita de variáveis que estão impondo à nação brasileira inflação, recessão, taxas de desemprego que imaginávamos nós já terem sido varridas da agenda brasileira. Enfim, é preciso saudar esse ativismo do Tribunal de Contas da União no controle social das nossas estatais. Prova disso de novo, a manifestação do órgão, contrária à forma também com que o Poder Executivo estabeleceu as regras de licitação para a Petrobras, senhor presidente. Dentre as 110 estatais brasileiras, somente a Petrobras dispõe da condição, da flexibilidade de contratar sem considerar a lei das licitações. Vossa Excelência, presidente, foi prefeito municipal, é senador da República, é homem de reconhecido talento e experiência. Apenas a Petrobras pode contratar sem considerar a licitação. Foi editado um decreto presidencial do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, no momento em que a competição se estabelecia nos negócios de petróleo e gás, houveram mudanças no marco regulatório e a Petrobras precisava, como precisa, de mecanismos ágeis que não engessem a Petrobras. A Petrobras é uma companhia que não pode viver engessada pela lei das licitações. Tudo bem, mas daí a banalização desse instrumento há uma distância muito grande, até porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. E a Petrobras se valeu nos últimos anos e continua se valendo ainda de ferramentas que estão e já produziram o que se chama do cartel das empreiteiras, porque somente nos últimos 10 anos, é preciso atualizar esse valor, mas somente através de convite, em que a Petrobras qualifica e classifica aqueles que têm condição de lhe atender, ela define quem é que pode participar dos certames. E nos últimos 10 anos, aproximadamente, 250 bilhões de reais foi adquirido daqueles ou daquelas que a Petrobras entende como habilitadas. Veja, senhor presidente, que até mesmo o complexo Copérgia,
do Rio de Janeiro foi contratado sem concorrência pública. A Petrobras define quais são os atores que estão aptos a participarem daquela concorrência, e aí alguns poucos diretores ou pessoas de hierarquia na companhia definem. Enfim, isso também está sendo questionado pelo Tribunal de Contas da União, e em lugar da Petrobras se curvar a essa realidade e colocar de pé um outro modelo que possa ao mesmo tempo dar à companhia eficiência, mas também possa lhe blindar para que essas práticas perversas deixem de fazer parte do seu dia a dia, não. Em lugar do governo fazer um debate aberto em relação a isso, o governo vai de novo, não o governo, a Petrobras, vai ao Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do Tribunal de Contas da União, que tem criticado sistematicamente, através de seus acórdãos, consagrado através de seus acórdãos, que essas práticas não são práticas compatíveis. Em linha com o Tribunal de Contas da União, nós apresentamos aqui no Senado um decreto legislativo para assustar os efeitos deste decreto presidencial, que não tem o sentido e a finalidade de engessar a companhia, absolutamente. A competição está estabelecida nesse segmento e é necessário que a Petrobras tenha velocidade, mas o nosso decreto tem um sentido de dar um freio de arrumação, para que o governo possa colocar no lugar desse decreto algo em que ao mesmo tempo que lhe dê agilidade, também possa lhe blindar. Esse projeto estava em vias de ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, mas houve requerimento solicitando que ele fosse para a Comissão de Infraestrutura, para a Comissão de Assuntos Econômicos, de modo a procrastinar, de modo a postergar uma decisão que parece inadiável. Mais dia, menos dias, o governo terá que rever essa sistemática, porque ela não respeita, ela não se subordina aos critérios de moralidade, de impessoalidade, de transparência e de igualdade de oportunidade na competição dos prestadores de serviços e produtos. As medidas propostas por esse projeto que apresentei, mudando radicalmente os critérios de ocupação de cargos nas diretorias das estatais e nos conselhos, permitirão que candidatos com perfil desejado participem de seleção em benefício da administração pública e não dos seus interesses privados e partidários ou particulares, pois poderão ser selecionados ou deverão ser selecionados os melhores candidatos para ocupar essas vagas. Além disso, as medidas sugeridas também permitirão maior controle social das escolhas feitas pela administração pública, uma vez que poderá ser feita uma análise crítica dos candidatos selecionados em comparação com os demais interessados, ou seja, coloca-se luz, coloca interesse público, coloca-se transparência, e a sociedade acompanha isso com absoluto interesse. É importante frisar que a presente matéria pode ser de lei de iniciativa parlamentar. Esse é o limite. Não podemos ir além. Não podemos ir além porque a Constituição não nos consagra essa prerrogativa da iniciativa. O texto estabelece princípios republicanos a serem seguidos para a seleção dos dirigentes e não impõe regras rígidas ou define estruturas administrativas nas estatais. Desse modo, a matéria não fere a competência e a independência dos poderes. Acredito que esse projeto seja tecnicamente uma boa alternativa para que o Senado possa se apresentar como protagonista na construção de novos e definitivos critérios na ocupação das diretorias das nossas estatais e até autarquias. Estamos em uma conturbada quadra na qual é preciso fazer escolhas. Não podemos e não devemos nos dar ao luxo de continuar permitindo que as estatais sejam
aparelhadas por apadrinhados políticos e usadas como instrumentos de práticas delinquentes. Isto traz resultados perversos às empresas e a todo o país. Houve, de certa forma, e foi descortinado, um conluio de partidos, um conluio de políticos que se valeram também de técnicos que trabalhavam nessas empresas e que se curvaram e participaram ativamente da construção desse ambiente. Governança pública é um sistema de equilíbrio de poder entre os agentes públicos e os cidadãos, que permite que o bem comum prevaleça sobre os interesses de pessoas ou mesmo de grupos. A melhor forma de se evitar a corrupção, mas não apenas a corrupção, também a ineficiência do gasto público, não é burocratizar, não é enrijecer as regras, mas elevar a transparência das ações dos gestores públicos e criar uma estrutura de incentivos que facilite os mecanismos de controle. Com esse projeto que nós estamos trazendo para debate no Senado, defendo que possamos avançar nessa agenda de reformas a fim de restaurar as melhores práticas de gestão nas nossas estatais, que tanto serviram ao desenvolvimento do nosso país ao longo da sua história, além de dar, obviamente, um melhor retorno aos tributos pagos com o sacrifício da sociedade brasileira. E convenhamos, em nosso país a carga tributária e o volume de impostos são muito altos, até se compararmos por aquilo que o Estado retorna em torno de benefícios para a sociedade. Estamos com uma carga tributária já muito próxima de 40% do conjunto do produto interno bruto. Infelizmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o patrimonialismo, que é uma praga antiga, entranhada na cultura brasileira, essa praga, essa cultura, ele se exacerbou nos últimos anos, se banalizou de uma forma jamais vista na história da República Brasileira, ao ponto de que houve um tipo de apropriação do Estado brasileiro por diferentes partidos e grupos políticos que não colocaram o interesse da sociedade brasileira e do país acima dos seus interesses muito específicos e pontuais. É verdade, senador Blairo Maggi, que alguém ou alguns poderão considerar essa minha manifestação ou esse meu projeto um projeto ingênuo. Mas eu prefiro andar por esse caminho que deixar as coisas como estão, porque como estão, é evidente que elas não darão certo. Não é possível que saiamos dessa crise toda, sem precedentes, sem extrair dela lições e uma vacina para impedir que tragédias como essa que nós estamos assistindo na Petrobras volte daqui a alguns anos a frequentar a nossa pauta e a nossa agenda. De novo estamos convivendo com problemas que nós deveríamos lá atrás ter corrigido. E aí a vacina é, de fato, o resgate de princípios e valores que são fundamentais, como da impessoalidade, da transparência, da meritocracia. Não há como se afastar dessas regras e desses princípios, olhando para a história, para as boas experiências internacionais. São nesses valores que se assentaram tudo aquilo que foi muito eficiente, não apenas localmente, mas por estatais que acabaram tendo presença global. Enfim, esse é o momento, senhor presidente, de nós fazermos essa reflexão, mas muito mais que refletir. Eu acho que nós precisamos agir. Eu acho que o Senado da República, com essa proposta que nós estamos apresentando e com tantas outras que eventualmente possam estar tratando desses temas, que nós possamos ver qual é a contribuição que o Senado dará para que toda essa crise que nós estamos assistindo na maior estatal do nosso país, na mais importante companhia pública do nosso país, na companhia que tem um papel decisivo na história
e no futuro do nosso país estará jogando. É hora de nós olharmos para esse ambiente, para a crise que nós estamos atravessando e tirarmos dela as lições necessárias. E as lições, a meu juízo, passam pela revisão dessas práticas que até aqui não produziram resultados positivos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras, senhores senadores.